Vamos trazer um outro tema também, já aproveitando que a gente está mantendo o nosso olhar fora, né, aqui do país, e a questão que envolve Colômbia e Argentina. O que o Javier Milei falou sobre o presidente colombiano, hein, Gustavo Segré? Que era um terrorista assassino. Meu pai do céu. E aí... Diplomacia zero. E aí os diplomatas que estavam lá na embaixada argentina na Colômbia foram obrigados a se retirar. Está no prazo para abandonar o país. O Javier Milei não conseguiu identificar a diferença entre campanha, comentarista político, eventual, como ele era na televisão argentina, e o presidente da República. Quando você avalia o histórico, a história, a bibliografia do Gustavo Petro, ele trabalhou, foi parte de um grupo terrorista, denominado M19, porque era Movimento 19 de Abril. Grupo de guerrilha, né? Era um grupo de guerrilha, na parte dele era mais intelectual, segundo se diz. Mas o grupo de guerrilha era o grupo de guerrilha. Eu puxei aqui para não errar em nada. Entre outras coisas, o grupo do M19 roubou a espada de Bolívar em 1974, participou da tomada da Embaixada da República Dominicana em 1980, afundou um navio El Carina e sequestrou um avião da Europesca em 1981. A tomada do Palácio de Justiça em 1985 deixou 100 mortos. Então, não tem nenhum atributo dele assassinando pessoas, isso é fato, juridicamente, mas ele, por causa dessa situação da tomada do Palácio de Justiça em 1985, o Petro ficou preso 18 meses. Então, era terrorista? Sim. O terrorismo tem vínculo com a morte das pessoas? Sim. Ele não foi identificado como ele assassinando pessoas. Então, do ponto de vista concreto, Milei errou e não somente errou na afirmação, sino na forma. Muitas vezes, e sendo presidente da República, né, falando. Aí que tá, não é o que você fala, sino como você fala. E aí vem uma questão política. Quando você não tem nenhuma conquista, não ganha nada com um ditado, não fala. Se não é para somar, não fala, porque isso agora provocou, por exemplo, os ataques a Maduro, válidos, mas isso Maduro, lógico, não ficou com a mão cruzada, dizendo, ok, então agora nenhum avião com patente, com placa, não é placa, é licença, da Argentina poderá passar pelo espaço aéreo venezuelano. Pô, atrapalha todo mundo. Com certeza. Agora, Colômbia vai ter, a embaixada argentina deverá deixar os seus diplomáticos. Então, não é uma coisa que agregue coisas. E não é somente isso. O Milei brigou com Maduro, com Petro e com AMLO também, o presidente López Obrador do México, que tratou de ignorante. E eu não discuto se ele é ignorante ou não, mas estamos falando do presidente da República. Teria que tomar um pouco mais de cuidado. O pessoal da rádio já está de volta, né? E só para situar todos que acompanham aqui a nossa programação, o Javier Milei deu uma entrevista, ele fez essa crítica então a Gustavo Petro, que é o presidente colombiano, citando o seguinte: ao ser questionado sobre o presidente colombiano, ele fala: não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista. Depois dessa fala de Javier Milei, a Colômbia tomou a decisão de expulsar os diplomatas argentinos que permaneciam lá no país colombiano. Luiz Felipe Dávila, você consegue imaginar um presidente da República falando isso sobre outro? Eu concordo perfeitamente com o que o Segré disse, e Milei tem que começar a se comportar como um chefe de Estado e não mais como um palanqueiro disputando a eleição. Isso é fundamental. A gente sempre diz aqui no 3 em 1, falta hoje esse respeito à liturgia dos cargos. Uma vez eleito presidente da República, você tem que atuar como presidente da República e não como candidato. E não pode comprometer relações internacionais com outras nações porque você quer arrancar algum aplauso de meia dúzia de seguidor. Não é mais esse o seu objetivo. Agora, Milei é o presidente de todos os argentinos e guardião dos interesses da Argentina. E criar algumas divergências com a Colômbia não é do interesse da Argentina. Então, portanto, ele está jogando contra o interesse do próprio país para arrancar alguns aplausos de alguns seguidores. Não é esse o papel que se espera de um chefe de Estado. Portanto, Milei precisa aprender agora a governar. Ele é ótimo de campanha política, como a gente viu que foi eleito. Agora está na hora de governar.
governar, precisa conviver bem com outras nações, com adversários políticos de outras nações que não têm a mesma afinidade ideológica, precisa saber conviver com o Congresso Nacional, com o parlamento, com os governadores, com todo mundo. Esse é o papel do presidente da República. E está na hora de Milei começar a vestir o que eu digo, o vestuário de chefe de Estado e largar a mão de ser palanqueiro. Eu vou contar também a manifestação que foi feita, então, pelo governo colombiano, Dávila, depois, né? É uma crítica muito a ver com essa que você acabou de contar pra gente, assim como o Gustavo Segré. O governo colombiano, ele declarou que as expressões do presidente argentino deterioraram a confiança da nação colombiana, além de ofenderem a dignidade do presidente Petro, que foi eleito democraticamente. Então, as relações estão deterioradas na visão do governo colombiano. Gani. Péssimo. Péssimo por quê? Qual é o benefício? Você joga para a plateia, você joga para a tua base, aí a tua base fala, que legal, aí apoia, aí você ganha like. Só que peraí, você não está governando para ganhar like no Twitter, para ganhar seguidor, é mundo real. Mundo real você precisa dos outros países, você precisa de relações. E aqui eu não estou nem entrando na questão da liturgia do cargo, que eu concordo com o Dávila. Eu estou falando em relações de custo-benefício. O que você ganha com isso? Qual é o benefício que a Argentina vai ganhar com isso? Ele mesmo sugeriu também romper com a China. Isso, romper com a China. Aliás, qualquer governante do mundo, romper com a China para você ver o que acontece. Né? Economicamente, fala grosso com a China para você ver o que acontece. No mundo real, você vai ter que ter relação com a Rússia, você vai ter que sentar e conversar com o Putin, segundo maior produtor de petróleo do planeta. O Brasil depende dos fertilizantes da Rússia. O Brasil é o maior parceiro econômico da China. Então, mundo real, você vai ter que falar com ditadura, com governo autocrata. Esse é o mundo real. Agora, o mundo da internet, você joga pra plateia, você ganha seguidor, só que você tem consequências no mundo real. E essas consequências vão parar onde, no teu ponto de vista, hein, Fábio Piper? Mais uma lamentável manifestação caça-clique, caça-like, em um momento em que ele recebe muitas contestações internas, tanto no campo político, quanto, inclusive, de opositores, porque a pobreza na Argentina também está aumentando. Então, se discute isso, se discute o que ele falou do presidente Manuel López Obrador do México, não tem nada a ver com a vizinhança aqui, mas a crítica dele chegou até lá. E veja, olha a proeza, ele consegue ficar distante do presidente Lula, criticar o presidente Obrador e chamar de assassino o presidente colombiano, que, aliás, participou de um processo de paz, e é por isso, então, que ele foi inserido no mundo político, se elegeu prefeito de Bogotá e agora presidente da República. Então, ele briga com todas as maiores economias aqui da América Latina. Já não bastasse o fato de que na campanha, por exemplo, ele andou dizendo barbaridades até do Papa. Então, eu acho que realmente ele tem, no mínimo, um sério problema de incontinência verbal. Mas também vejo muito método e estratégia nisso. Ô, Gustavo Segré, só para a gente finalizar, eu tenho menos de um minuto para você, mas eu queria entender, a partir do contato que você tem com a equipe que está ali no primeiro escalão de Milei, como que eles reagem diante de falas dessa do presidente da República? Porque isso cria problemas sérios que essa equipe depois precisa resolver e limpar. Contornando. É política. O problema do Milei é o que ele fala, o que pensa. E quando você é presidente da República, e avalio de novo o comentário do Alan, do Dávila, e com certeza o Piper não pensa igual. Não é o que você fala, é o como você fala, para que você fala. Se não tem nenhum benefício, evite o comentário, porque isso gera relações diplomáticas que complicam. Diana Mondino, maravilhosa chanceler argentina, ela está tentando pegar o pratinho aí no ar para ver, e agora o que vem pela frente. E são muitas aberturas de disputas que não precisam, quando Milei, mais de 100 dias de governo, não conseguiu aprovar uma única lei. Não conseguiu. Então, aí que está o problema. Economicamente é maravilhoso, superávit fiscal, perfeito, os bônus argentinos estourando no mundo, risco país melhorando, mas falta essa sensibilidade. O Milei é presidente, ele tem que controlar isso.